Queridos irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nosso propósito nesta manhã é apresentarmos as Escrituras. O nosso objetivo é apresentar as verdades bíblicas, aquilo que Deus tem feito, Deus está fazendo ao redor do mundo. Nós entendemos que Deus está trabalhando, nós entendemos que Deus está fazendo a obra dele. Isso é maravilhoso. Às vezes nós pensamos que Deus não está agindo, às vezes nós pensamos que Deus não está trabalhando, às vezes nós pensamos que Deus não está trabalhando no que diz respeito à obra missionária, no que diz respeito ao trabalho dele, de alcançar os povos não alcançados, mas podemos ter certeza que Deus está trabalhando, estando conosco. Ou sem nós, Deus está trabalhando. Então, podemos ter certeza que Deus está fazendo o que Ele sempre esteve fazendo quando criou o mundo, quando criou o ser humano e quando aprove a Ele alcançar as pessoas. Então, às vezes, nós ficamos desanimados com o que acontece no mundo, ficamos desencorajados com o que acontece no mundo, mas nós sabemos que Deus está trabalhando. E Deus, Ele trabalha da forma dele. E Deus, Ele trabalha do jeito dele. E Deus, Ele trabalha da forma que lhe aprove. Então, podemos ficar descansados de que Deus está trabalhando. Então, queridos irmãos, quem está escutando esse vídeo, quem está assistindo ou escutando, não sei quais as situações da vida você está passando, mas eu quero te encorajar, encorajamento de um irmão para outro, para dizer que, olha, Deus está trabalhando. Então, se Deus está trabalhando, Ele é soberano, e o nosso trabalho é descansar nele, é saber que é descansar nele, sabendo que eu estou nas mãos daquele que cuida dos seus. Um exemplo disso, podemos falar de uma criança, um bebezinho. O bebezinho é lindo porque ele, no braço da mãe ou do pai, ele fica tranquilo, fica seguro. E nós sabemos quais os comportamentos que a criança tem quando está nas mãos de alguém, de um estranho. Demos esse exemplo para encorajar a todos. Então, queridos irmãos, o objetivo aqui é falar de Paulo. Quer falar de Paulo? A carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, se você está com a sua Bíblia aí, hoje em dia, quando a gente pergunta sobre a Bíblia, nós vemos pessoas abrindo o celular, e é a tecnologia. Creio que um dia nós presenciaremos algo que nunca aconteceu na cronologia do tempo, como, por exemplo, os jovens, ou então os crentes usando a Bíblia no celular de uma forma universal. Eu creio que esse tempo vai chegar, porque, como nós vemos, os papéis estão desaparecendo e a tecnologia está substituindo o que antigamente parecia nunca mudar. Então, que Deus abençoe. Queridos irmãos, nós vamos meditar no livro de Filipenses, Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Se você acompanhar nos outros estudos, nós falamos Filipenses capítulo 1 até o versículo 8. E nós vemos Paulo expressando a alegria que ele tinha. A alegria que ele tinha de saber que aquela igreja, a igreja de Filipe, estava ali encorajado, estava ali fortalecida, e a igreja estava ali cada vez mais crescendo, e a igreja estava ali cada vez mais prosperando nos propósitos do Senhor. E Paulo diz que ele estava com saudades. É maravilhoso quando nós vemos um missionário tendo saudade da sua igreja. Não é? Eu sou missionário. E talvez quem está escutando seja missionário, pastor, ou então
missionário da sua igreja, ou missionário na sua Jerusalém, que é a sua própria cidade, ou missionário de tempo integral, porque toda a igreja foi chamada para ser missionária. Então, se você está escutando isso, se você é missionário de tempo integral, então missionário transcultural, que fica muito tempo fora da sua cidade, ou anos longe do seu país, eu quando eu leio isso eu fico fortalecido, porque Paulo diz que porque Deus me é testemunha da grande saudade. Deus me é testemunha da grande saudade que eu tenho por vós. Então eu fico imaginando Paulo chamando Deus para ser testemunha da saudade que ele tinha pela sua igreja. E nós sabemos que não há nada, como o salmista fala, Salmo 139, mas sim o salmista diz que não há nenhum lugar que eu possa me esconder da presença de Deus. Se eu for nas águas, Deus está lá. Qualquer lugar que eu me esconda, Deus está lá. Porque Deus, ele é onisciente. Então, Paulo está chamando Deus para ser testemunha da saudade que tinha pelaquela igreja. Todas as vezes que eu leio isso, eu fico maravilhado. Um missionário tendo saudade da sua igreja. Isso é maravilhoso. Todos nós deveríamos ter saudade da nossa igreja, a igreja local. Maravilhoso. Lembrar dos cultos, lembrar daqueles momentos de comunhão, lembrar daquele lanche depois do culto, lembrar daquela comunhão, daqueles irmãos, de todas as vezes que fomos convidados para almoçar na casa de um crente, de um membro da igreja. Isso tudo, juntando, dá saudade. Dá saudades. E Paulo diz que Deus é testemunha da saudade que eu tenho por vocês, a igreja de Filipe. E como que nós podemos aplicar isso para nós? Não deveríamos nós também, como missionários, sentirmos saudades pela nossa igreja local? Com certeza sim, nós deveríamos. Porém, tem alguns fatores que fazem com que a gente não sinta saudade da nossa igreja local. Um deles é quando o relacionamento entre o missionário e a igreja local não é saudável, e às vezes isso é devido a muitos fatores. Às vezes é a falha do missionário para com a igreja, e às vezes é a falha da igreja para com o missionário e vice-versa. Então, é isso que ameaça a falta de saudade do missionário para com a sua igreja local. É isso que contribui com que o missionário não tenha saudade da sua igreja local. Mas o normal seria o missionário ter saudade da sua igreja local, porque afinal de contas é ali onde ele foi enviado. Infelizmente, às vezes, a gente tem saudades da igreja que nos adotou como missionários e não com a nossa igreja local. Porque às vezes acontece de uma igreja demonstrar o amor para com o missionário e aí acaba ganhando o coração do missionário. Então, eu não estou dizendo aqui que a falha é sempre da igreja local. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que às vezes a culpa está com os dois, o missionário e com a igreja. Então, o que nós precisamos fazer é resolver esse problema e trazer esse relacionamento saudável. E no versículo 9 diz que isto é ouro, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo o julgamento. Paulo ora para que a igreja de Filipe esteja abundante do amor fraternal, do amor a Deus. Que Deus aumente o amor nas igrejas, porque às vezes nós entramos numa igreja onde não existe o amor esfriou, a igreja não parece mais ser igreja, e isso caminha para a destruição da igreja local. No versículo 10 diz que para que aproveis as coisas excelentes,
para que sejais sinceros, sem ofensa alguma, até o dia de Cristo, para provar as coisas excelentes, o que Deus nos deu, coisas boas, para que o nosso coração seja um coração que busca pelas coisas boas, coisas excelentes, coisas que glorifiquem a Deus até a sua vinda. E isso deve ser algo experimentado por todos os crentes, experimentar a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, agradável. E isso deve ser o desejo de todos nós. E versículo 11 termina dizendo, sendo cheio de fruto da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Estamos cheios de fruto de justiça, através de Jesus Cristo, para a glória de Deus, não para a nossa glória. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, e não para a nossa glória. Quando eu lembro de João Batista, eu fico maravilhado, porque João Batista, como todos sabem, ele era o enviado de Deus para preparar o caminho para a vinda, para o ministério do Senhor Jesus. E chega um tempo em que os discípulos chegam para ele e dizem, olha, mestre, aquele que você falava, ele está lá batizando. Talvez os discípulos pensavam que João Batista iria para lá e proibiria ele de fazer isso. Apesar que a Bíblia diz que, apesar que não era o Senhor Jesus batizando, mas sim os discípulos. Então, eu fico imaginando que a intenção desse discípulo de João Batista era, olha, João, vá e proíba esse homem de batizar, porque quem deve batizar é você. Mas só que eu fico maravilhado, várias declarações de João Batista, e aquela que diz, olha, importa que ele cresça e eu diminua. Ele reconhecendo de que, olha, o ministério pelo qual eu vim fala sobre ele, então importa que ele cresça e eu diminua. O objetivo é esse. Eu já cumpri meu plano e eu tenho que sair da cena. Eu já cumpri meu papel. A igreja exaltando Cristo, cada crente exaltando Cristo para a honra, para a glória de Deus, Pai. E nós queremos começar um novo assunto aqui no versículo 12. Algo muito importante nesses versículos. Nós demos como nosso tema sofrimentos como fatores que contribuem para o avanço do Evangelho. Então vá comigo no versículo 12, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Então, queridos irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque nós sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer e nós precisamos do Senhor todos os dias para a honra e para o louvor do Seu nome. Oramos, dá-nos sabedoria. Sabedoria para expor a Tua Palavra. Sabedoria para falarmos da Tua Palavra. Eu oro no nome do Senhor Jesus, aquele que é, que era e que será para todo sempre. Amém. Meu nome é Francisco e o meu objetivo aqui é apresentar as verdades bíblicas e principalmente nessa carta de Paulo como aquele missionário que todos nós conhecemos, que ele mesmo disse ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o nosso tema de hoje, eu vou repetir, o sofrimento, fator que contribui para o avanço do Evangelho. Versículo 12, diz assim: mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Essa é a notícia que Paulo dá. Só para dar um contexto, quando Paulo sai na terceira viagem missionária, por 2 vezes, quando eles estavam ali tentando alcançar o lugar que estava na agenda deles, e o Espírito Santo
impede com que esse plano seja executado. Imaginou, você fez o planejamento e você pretende alcançar um determinado povo e Deus, chegado o tempo, diz que não. Ele impede, ele diz não. Este não é o plano que eu tenho para você. Então, por 2 vezes, o Espírito de Deus impede com que esses missionários preguem nos lugares que eles mesmos haviam traçado. E isso nós podemos aprender várias lições. E nós sabemos que a gente faz planos. O trabalho do homem é fazer plano, mas quem tem a última palavra é Deus. Deus é quem tem a última palavra. Então nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Quando o nosso coração, quando a nossa vida está dentro da vontade de Deus, Deus, Ele fala, Deus, Ele age, Deus, Ele nos fortalece, Deus, Ele nos direciona e nós sentimos isso e nós vemos isso com os nossos olhos, quando Deus fala. Aqui está o desafio para nós, que os nossos corações, que a nossa vida esteja no centro da vontade de Deus e Deus vai direcionar todos os nossos planos. Ele faz isso por amor a nós e por amor à obra dele. Então, queridos irmãos, que o nosso coração esteja no centro da vontade de Deus, porque quando o nosso coração está no centro da vontade de Deus, nós ouvimos Deus falar claramente. E esse foi o que Deus fez na vida de Paulo, de Silas e Timóteo. E numa noite, Paulo teve visão de um varão macedônio que dizia, passa aqui e nos ajude. E Lucas disse que então eles entenderam que o motivo pelo qual Deus impediu aquelas 2 tentativas de evangelizar outros povos e Deus não permitiu foi porque Deus mesmo queria que eles fossem para a Macedônia. E ali eles foram. Então ali seria a primeira vez os missionários a entrar no continente europeu. Eles pregariam o evangelho na Europa. E quando Deus abre as portas, o que nós precisamos fazer? Precisamos entrar, aproveitar as oportunidades, porque as portas, elas não permanecem abertas para sempre. Elas não permanecem abertas para sempre. Então, que você saiba disso, que as portas não permanecerão ou não permanecem abertas para sempre quando se trata de evangelização. Como o Eclesiastes fala, há tempo para tudo. E há momento em que o campo está ali aberto para nós e há momento que nós vemos ali as portas fechadas. Então, quando as portas estarem fechadas, aproveitemos para a evangelização. Hoje é o tempo da pregação. Hoje é tempo de levarmos essa mensagem para esse povo que ainda não tem essa mensagem escrita no seu idioma, traduzida. Até hoje tem pessoas que ainda não conhecem as Escrituras, não conhecem nenhum trecho das Escrituras. Eis a necessidade de nós missionários, eis a necessidade de nós, a Igreja de Cristo, chamado para testemunhar, pregarmos o Evangelho com excelência. Então, que Deus nos abençoe. Se você está se preparando para o campo, sinta-se encorajado. Se você está na igreja local, encoraje a igreja para que saia e pregue o Evangelho, porque a obra ainda não acabou. Então, nós precisamos terminar essa obra que o Senhor nos confiou. Em Filipe, nós vemos que Paulo, ele presenciou que não tinha sinagoga e havia um grupo ali que fazia orações e com certeza não era uma igreja, porque não tinha igreja naquela época. E ele foi ali e Paulo e sua equipe, eles se juntavam ali nas orações e ali aproveitavam a pregação do Evangelho, e ali nós vemos a Lídia se convertendo. E eles não pararam por aí. Eles foram pregando, as portas foram se abrindo, e nós vemos o carcereiro que teve esse privilégio de ouvir o Evangelho através de Paulo.
mas isso aconteceu numa situação que todos nós sabemos, durante as reuniões, a frequência das reuniões de oração. Ali no caminho havia uma moça que tinha o espírito de adivinha, que adivinhava, e através desse trabalho de adivinhar o que as pessoas eram, o que faziam, movido pelo espírito de Satanás, e Paulo, cansado com aquilo, ele expulsou aquele demônio, e com certeza os donos daquela moça não gostaram, e nós sabemos o que aconteceu. Paulo e Silas, eles infelizmente são ali açoitados e por fim são encarcerados. Eles são encarcerados. E ali, sem desanimar, cantavam, louvavam o Senhor, e meia-noite nós vemos o que aconteceu, veio o terremoto e abriu todas as cadeias, e o carcereiro, por medo, porque ele iria fazer prestação de contas, o que aconteceu? Ele querendo se matar, e Paulo grita, não faça isso, nós estamos aqui. E então, tudo aquilo que ele viu, pergunta, o que eu devo fazer então para ser salvo? E Paulo disse que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a sua família. E ele não hesitou. E na hora, Paulo explicou o evangelho e ele creu. E ainda mais, ele chamou os da sua casa, e eles creram. E eles tiveram o privilégio de serem batizados. E ali, despedidos, resumindo a história, depois de despedir Paulo e Silas, Paulo volta para a discípula Lídia e ali se despede da igreja. A igreja, os crentes ficaram lá em Filipe, ficaram se desenvolvendo, a igreja foi edificada, foi construída, e ali esteve uma igreja local. E com certeza essa igreja não se esqueceu de Paulo, foram acompanhando o ministério de Paulo, e quando ouviram que Paulo estava preso, a igreja começou a se preocupar, a igreja ficou preocupada, a igreja ficou angustiada, o nosso missionário está preso, e agora o que será de nós? E quando souberam que Paulo estava ali em Roma, e eles mandam Epafrodito, nós vemos que é uma igreja preocupada com o ministério de Paulo. Quando uma igreja tem um bom relacionamento com o missionário, a igreja está ali sempre acompanhando os passos do missionário. E com certeza, quando o missionário também relata tudo o que tem acontecido com a sua igreja, e a igreja é mantida informada, a igreja consegue acompanhar o missionário. E nós vemos esse relacionamento de Paulo para com a igreja de Filipe. E quando Epafrodito é enviado, o objetivo do envio de Epafrodito, com certeza, era saber o que está acontecendo, como que Paulo estava, o que ele estava precisando. E ele veio, nós sabemos que ele veio com uma oferta para Paulo, veio com os donativos para Paulo. A igreja havia preparado várias coisas, não sabemos, a Bíblia não fala, mas com certeza havia muita coisa que Epafrodito, além do dinheiro, levou para Paulo. E Epafrodito ficou doente ali, e Paulo viu que não adiantava, viu que não era momento oportuno de ficar com Epafrodito por muito tempo, e então, após que adoeceu, Paulo quis enviá-lo de volta. E então, essa carta aos Filipenses voltaria com Epafrodito, dando notícias do missionário que ele foi visitar. A igreja ficaria sabendo da situação de Paulo através do Epafrodito. E nós vemos no primeiro versículo, ele se apresenta que o momento estava com Timóteo, não que Timóteo esteve preso, talvez estava dando assistência. Mas no versículo 12 me surpreende muito, porque Paulo diz, olha, mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. A igreja preocupada, a igreja angustiada, a igreja desesperada, como eles fariam para ter informações sobre Paulo. E Paulo responde dizendo, olha,
eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, eu sei que vocês estão sabendo que eu fui preso desde Jerusalém, fui para Cesareia e dali fui enviado para Roma e agora estou aqui em Roma. Porém, eu quero que vocês saibam que tudo isso que aconteceu, coisas ruins que aconteceram na minha vida, coisas tristes que aconteceram na minha vida, tudo isso contribuiu para o avanço do Evangelho. Então lembra que o nosso tema é sofrimento, fator que contribui para o avanço do Evangelho. E Paulo diz que, olha, o sofrimento que eu passei, Deus usou esse meio para que o Evangelho fosse conhecido nas regiões por onde eu passo. Às vezes, talvez, eu fico imaginando como que a igreja, quando recebeu essa notícia, principalmente desse versículo 12, e Paulo dizendo, olha, o que me aconteceu contribuiu para o avanço do Evangelho. Então, não se entristeçam, não se preocupem, está tudo bem. Isso está sendo bom. E como que seria na nossa visão, como que seria receber essa informação para nós? Talvez alguém possa dizer, mas Paulo, você está doido? Você está doido? Você diz que o que aconteceu contribuiu para o avanço do Evangelho? Você está engrandecendo o sofrimento porque elas contribuíram para o avanço do Evangelho, Paulo? Para com isso, Paulo! Não é assim como nós diríamos? Com certeza sim. Com certeza sim. Mas Paulo reconheceu. Quando ele ficou no silêncio para entender qual era a vontade de Deus naquilo que estava acontecendo, Paulo descobriu. Olha, através da minha prisão, o Evangelho está sendo conhecido. Então, eu vou me alegrar. Eu vou exaltar esse Deus que tem usado o sofrimento para o avanço do Evangelho. Queridos irmãos, colegas do ministério, aqui quem vos fala é missionário. Eu não sei como está a sua situação hoje. Eu não sei o que você passa. Mas preste atenção. Em alguns momentos nós precisamos ficar no silêncio para ouvir o que Deus nos tem para nos falar. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos chegar mais perto. Mais perto, mais perto. Lembra de Samuel? Ele ouviu a voz de Deus quando estava dormindo. No silêncio. E Deus disse, Samuel, Samuel. O que ele disse? No começo foi difícil de reconhecer, era uma criança. Mas depois foi instruído a dizer, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E nós precisamos também ficar no silêncio, em meio ao sofrimento, buscamos a presença do Senhor para sabermos qual é a vontade de Deus naquilo que está acontecendo. A gente vai descobrir o que Deus vai nos ensinar. E Deus sempre nos ensina uma lição. E essa lição Paulo aprendeu. E ele disse, glória a Deus, Senhor. Apesar que a situação não é boa, mas o objetivo por detrás disso é grande. O nome de Deus está sendo exaltado. Então, igreja, não se preocupem. Está tudo bem. Aprove a Deus fazer assim. Usar os sofrimentos para que o evangelho dele seja anunciado. Glória a Deus por isso. Queridos irmãos, se sintam encorajados, se sintam fortalecidos na força do Senhor, no poder do Senhor, porque Ele sabe dos nossos sofrimentos, Ele sabe do que nós passamos, porque afinal de contas nós sabemos que as Escrituras falam que Deus, Ele se fez o homem e como homem viveu entre nós e Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sofrer. Então, se sintam encorajados. Às vezes Deus, Ele usa as circunstâncias, Ele usa o sofrimento para engrandecer o nome dEle. Às vezes é difícil. Eu concordo com você. É difícil assim. Mas o nome do Senhor está sendo exaltado. Eu creio que após a igreja receber essa notícia, ficou alegre, o semblante caído talvez tenha se estendido, tenha se fortalecido de que, olha,
se Deus está usando o sofrimento na vida de Paulo para o avanço do Evangelho, então vamos nos alegrar, então vamos festejar, então vamos nos alegrar naquilo que Deus está fazendo. Glória a Deus por isso. Os sofrimentos são bons? Não, não são. Eu não gosto de sofrer. E você também não gosta de sofrer. E não gostaria, pelo menos, de sofrer. Porém, Deus, às vezes, Ele permite isso na nossa vida para que o nome dele seja engrandecido. Então, que a gente aprenda com Paulo que o sofrimento, de vez em quando, Deus usa para o louvor dele. Amém? E no versículo 13 diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. As cadeias, Paulo diz que, olha, as minhas cadeias estão sendo conhecidas no palácio e demais lugares. O que Paulo está nos ensinando? Não era apenas o fato de saber que ele está preso, mas o motivo que o levou a ser preso. E quando ele explicava que era o Evangelho, e as pessoas diriam: quem ficaria preso só por causa de uma mensagem? E se essa mensagem não é verdadeira, quem faria isso? E Paulo, ele testificava que essa mensagem é o Evangelho. Esse Evangelho que tem o poder para salvar judeus e gentios. E ele usou essa oportunidade também para evangelizar toda a guarda pretoriana dali de Roma. Então eu fico imaginando que todas as vezes que trocava de soldado, Paulo pregava o Evangelho. E ali pregava. Imagina todos os anos que ele ficou ali, quantas pessoas ele pregou. Todo o palácio ouviu o Evangelho. E outras pessoas fora também ouviram o Evangelho através da prisão de Paulo. E Paulo, ele foi descobrindo aos poucos que, olha, eu estou preso com um soldado e eu aproveito e prego o Evangelho. E isso é bom. E toda vez que mudava, que revezava, que fazia essa mudança de um soldado para outro, ele pregava. E ele descobriu, olha, estou preso, as minhas mãos estão presas, mas o Evangelho não está preso. Eu aproveito pregar, então isso é bom. Isso é bom. E ali ele descobriu, olha, eu estou pregando o Evangelho. Estou preso, mas o Evangelho não está preso. E eu estou evangelizando. E isso foi maravilhoso quando Paulo descobriu. E nós precisamos também reconhecer que o Evangelho não está preso. E nós precisamos pregar o Evangelho. Eu não sei quais são os meios que você tem usado, mas aproveite todas as oportunidades. Talvez você está dirigindo, o Evangelho não está no pé, pisando ali, trocando de marcha. Ou então no braço, trocando talvez o seu carro automático. O Evangelho não está preso. O Evangelho não está preso. E nós precisamos pregar o Evangelho. Precisamos. Eu não sei qual tem sido o seu trabalho, mas o Evangelho não está preso. O Evangelho não está preso. E nós precisamos pregar esse Evangelho para todas as pessoas. Use todas as oportunidades que Deus te dá para a pregação do Evangelho. Usemos todos os recursos que estiverem à nossa disposição para a pregação do Evangelho. Que Deus nos dê essa coragem, que Deus nos dê essa força, esse ânimo, esse incentivo para que aproveitemos o que Ele nos tem proporcionado para o Evangelho chegar para outras culturas. Que Deus nos fortaleça, queridos irmãos, que nos sintamos encorajados por Paulo. Paulo, ele encoraja todos nós. Ele encoraja pastores, ele encoraja missionários, ele encoraja todos os membros da igreja, ele encoraja a igreja em geral a usar todas as oportunidades que Deus nos dá para a pregação do Evangelho. E no versículo 14, ele continua dizendo: e muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos
para falar a palavra sem temor. Sem temor. Através do ministério de Paulo, as pessoas lá fora se sentiam encorajadas. Vou falar a verdade, querido irmão, não é bom, não é maravilhoso, quando nós temos pessoas ao nosso redor, pessoas que encorajam e não pessoas que desencorajam, pessoas que nós encostamos e nós sentimos aquele calor, Senhor, aquele calor de ousadia de pregar o Evangelho, aquele calor de pregar o Evangelho, aquele calor de encorajamento. Não é maravilhoso? Passamos um tempo com pessoas que de fato encorajam. Você olha para a pessoa e diz, não, eu quero ser como essa pessoa, eu quero pregar o Evangelho. Infelizmente, dentro da Igreja de Cristo, nós temos irmãos que desencorajam. Você chega perto, você vai ouvir que tudo que ele fala, ele só reclama. Só reclama, só reclama, só reclama, só reclama. Ou então fala mal disso, fala mal daquilo, e na vida dele nada faz sentido. Com certeza, às vezes nós ficamos indignados com o curso deste mundo, como as pessoas estão agindo, mas nós não podemos nos esquecer que o nosso propósito como uma igreja é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho. E nós precisamos de homens e mulheres comprometidos com as Escrituras. Nós precisamos de homens e mulheres comprometidos com a pregação do Evangelho. Pessoas que encorajam. Vem comigo uma bagagem de pessoas que me encorajam. Eu olho para trás e eu digo, olha, aquela pessoa, aquele pastor me influenciou, aquele pastor é a minha inspiração. Claro, Cristo é a nossa inspiração, mas também Paulo disse ser de meus imitadores. Então, há espaço para inspirar pessoas. Claro, nós temos um exemplo Cristo, o único exemplo de uma vida perfeita. Porém, ele tem os seus seguidores, pessoas que nós vemos e que nós precisamos nos inspirar através delas. Então, queridos irmãos, Paulo, ele nos encoraja. Ele encorajava as pessoas que estavam ao redor, imagina as pessoas que estavam ao redor de Roma, estavam ali pregando o Evangelho, incentivados, encorajados. Olha, Paulo está preso, está na prisão, e nós aqui fora, o que nós estamos fazendo? Eles ficam se perguntando, Paulo está lá preso, e ele está pregando, e nós aqui fora, nós estamos presos. Algo está errado. Se nós não estamos pregando o Evangelho, o que está acontecendo? Vamos pregar o Evangelho. Vamos levantar junto com Paulo e preguemos o Evangelho para todas as criaturas. E Paulo ficou admirado. Quando ouviu, olha, Paulo, talvez alguém tenha vindo falar para ele, Paulo, olha, as pessoas lá fora estão pregando também, por causa do seu exemplo. Por causa do seu exemplo, as pessoas lá fora estão pregando também. E Paulo ficou com o coração. Não consigo imaginar como que Paulo ficou. Não consigo imaginar como que ele ficou. Mas talvez maravilhado, feliz, pelo que Deus estava fazendo. Mas Deus estava ali usando a situação. Não só para ele pregar o Evangelho, como também para encorajar outras pessoas. Nossas vidas devem falar mais alto. Queridos irmãos, eu te encorajo. Comece a pregar o Evangelho no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na obra missionária. Pregue o Evangelho. Às vezes nós ficamos na obra missionária sem pregar o Evangelho. Alguém pode perguntar, mas isso é possível? Você está na obra missionária e não prega o Evangelho? Eu diria sim, é possível. Tem pessoas que nos encostam, mas não ouvem nada do Evangelho. Nós nos esquecemos o motivo pelo qual nós estamos ali, que é a pregação do Evangelho. Então se sintam encorajados e levantemos e preguemos o Evangelho como Paulo pregava.
E no versículo 15 diz assim: e alguns de fato até pregam a Cristo por inveja. Esse não é bom exemplo, não. Prega Cristo por inveja, talvez pessoas com más intenções se levantavam para pregar o evangelho, talvez para criar no coração de Paulo inveja, já que ele está preso, nós vamos pregar. Ele vai saber que nós estamos aqui pregando, então ele vai ficar com inveja. Ele vai desejar estar aqui fora, mas só que ele não tem como. Ou então vamos pregar para que o sofrimento dele aumente. Se o imperador ouvir que nós estamos pregando, então ele não vai sair daqui, com medo de influenciar os outros. Então, infelizmente, tem pessoas que pregam por inveja. Infelizmente. E contenda, e outros também de boa vontade. Apesar de que existem essas pessoas que pregam com inveja, contenda, encontramos essas pessoas, pregam de boa vontade, que reconhecem qual é o resultado da pregação do Evangelho, salvação de almas, livrar pessoas do inferno. Pregar a obra de Cristo, porque o Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho é sobre o que Cristo fez por nós. O Evangelho não é sobre prosperidade, como algumas pessoas pensam. O Evangelho não é sobre eu estar bem na vida. O Evangelho não é sobre eu ganhar bom emprego. O Evangelho não é sobre eu comprar um bom carro. O Evangelho não é sobre tudo isso. O Evangelho é sobre Cristo. Cristo se entregou por nós pecadores, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Este é o Evangelho. O Evangelho que começa com Cristo e termina em Cristo. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. E nós precisamos pregar de boa vontade. E versículo 16, Paulo continua dizendo: uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Isso significa talvez que, como eu expliquei, essas pessoas que se levantaram com o objetivo de pregar o Evangelho, para que as prisões de Paulo sejam aumentadas, é mais ou menos isso. Eles pregando o Evangelho, eles iam, talvez a sociedade ia saber, e ele não seria liberto da prisão, com medo de que, quando ele saísse, influenciaria aquele grupo lá fora. Esse seja talvez a explicação, o entendimento desse versículo. Então, essas pessoas pregando, apesar de que não tinham bons motivos, nem entendiam o que pregavam, eu posso dizer assim, mas pensavam, olha, vamos falar da palavra só para criar uma desavença com o imperador, para não deixar o Paulo sair, que ele fique lá mesmo, não saia mais de lá. Infelizmente, havia essas pessoas. Versículo 7. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Para aqueles que sabiam que Paulo foi preso por causa do Evangelho, para a defesa do Evangelho, isso nos remete ao chamado de Paulo. Nós sabemos o dia em que Paulo foi chamado, segundo as Escrituras, um homem que estava pronto para acabar com a igreja de Cristo. Estava mais uma vez numa jornada de perseguir os crentes. E ali a luz de Cristo brilha. Era uma luz que supera o sol. E ali brilhou nos olhos de Paulo. E ele caiu. E ele ouve a voz: Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ali ele reconhece a Cristo, a quem ele perseguia, e ficou dias sem comer. Creio que sejam 3 dias sem comer. E depois disso, Deus manda o servo dele e chega para ele, prega o Evangelho, ele se converte, e ali ele é aberto os olhos, e ali começa a jornada de Paulo. E Deus explica
que o objetivo pelo qual ele chamou Paulo é para ele sofrer por causa do Evangelho. Alguém que perseguia a igreja de Cristo, agora ele seria o perseguido. Ele foi chamado para a defesa do Evangelho entre os gentios, e ele estava ali cumprindo a grande comissão. Ele estava ali cumprindo o chamado dele. E nós precisamos cumprir o nosso chamado. Deus te chamou para a obra, querido irmão. Deus está te chamando, vá para a obra. Deus está te chamando para você ir para a obra missionária. Por que você teme, ó ovelhinha do bom pastor? Porque você está com medo, porque você está desencorajado. Aquele que te chamou não vai te sustentar, aquele que te chamou não vai cuidar de você, aquele que te chamou ele não vai suprir as necessidades que foram aparecendo, porque você está com medo. Vá para a obra, viva aquilo pela qual o Senhor te chamou, que adianta chegar ao final dessa vida, olhar para trás e ver que você fugiu. Você viveu a vida toda fugindo e apresentando desculpas e desculpas. Deus te chama hoje para cumprir o propósito pelo qual Ele te chama, que é a pregação do Evangelho. E Paulo sabia disso. Eu fui levantado para a defesa do Evangelho e ele estava fazendo o que Deus o chamou para fazer. E havia pessoas que entendiam o chamado dele e pregavam com boa vontade. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, a entendermos isso. No versículo 18, mas que importa, não obstante de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado. E nisto me regozijo, sim, me regozijarei. E Paulo diz, olha, se eles estão pregando por inveja, deixa eles que preguem. Se estão pregando a Cristo com boas intenções, com boa motivação, tudo bem. O que para mim importa? O que vale para mim é que Cristo está sendo pregado. Se o nome de Cristo está sendo pregado, para mim está tudo bem. Está tudo bem. Eu fico imaginando que essa também esteja perto da declaração de João Batista, quando ele disse, importa que ele cresça e eu diminua. Então é isso que, em poucas palavras, Paulo está querendo dizer. Se Cristo está sendo pregado, glória a Deus por isso, vamos aplaudir. Glória a Deus, porque Cristo tem que ser pregado, tem que ser aplaudido também. É Cristo, não nós. Então, se Cristo está sendo pregado, eu fico feliz. Eu fico feliz com isso. Fico feliz. Versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo, após ele explicar para a igreja o que está acontecendo, ele diz, olha, estou preso, mas Deus me deu essa oportunidade de pregar o Evangelho, apesar muitas das vezes o caminho ser difícil de entender, mas eu entendi que Deus está usando essa situação para eu pregar o Evangelho e eu vou aproveitar essa oportunidade, mas também eu sei que um dia eu vou sair daqui através das vossas orações. E Paulo, ele fala sobre o poder da oração. Paulo não era apenas um missionário, queridos irmãos. Paulo era um homem de oração. Paulo era aquele homem, um homem de oração, e também que reconhecia, que incentivava os outros que orassem a favor dele. Ele reconhecia a importância de oração. E quando você acompanhar nos primeiros versículos, você vai ver Paulo expressando isso, dizendo, olha, eu estou orando por vocês. E ele também reconheceu que eu preciso das vossas orações, orem a favor de mim, porque isso vai me resultar na minha liberdade. Quando a igreja ora, queridos irmãos, Deus, ele age. Às vezes nós não entendemos a soberania de Deus na oração. Se Deus sabe da situação, por que eu tenho que orar?
Eu não sei qual é o seu entendimento, mas quando eu leio aquela passagem que o Senhor Jesus passando ali nos vilarejos e diz, olha, a seara é grande, orem para os trabalhadores, porque são poucos. Orem para que o dono da seara mande trabalhadores. Eu fico pensando, se Deus sabe a necessidade que há, e por que Ele não supra a necessidade logo? Por que Ele quer as nossas orações? Por que Ele deseja que a gente ore? Né? Que a gente ore. Por que Ele quer que a gente ore? Se Ele sabe o que nós precisamos. Eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus quer de nós a oração. Ele quer de nós a oração. Ele quer saber, Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir de nós a oração. Ele quer ouvir de nós a oração. Ele quer ver a nossa dependência. Ele quer ver que nós estamos dependentes dEle. Ele quer nos ver ajoelhados. Ele quer nos ver orando. Ele quer nos ver, mesmo estando em qualquer lugar, orando, expressando a nossa dependência a Ele. E aí Ele age. Nunca vamos entender. Talvez lá no céu. No céu, sim, nós vamos entender. Não sei se vai ter tempo para isso, para perguntar para Ele, Senhor, o Senhor sabia, né? Não sabia qual era a minha necessidade? Por que me deixou orar? Por que o Senhor tanto exigiu que eu orasse? Se o Senhor sabia da necessidade que havia, talvez Ele possa explicar, ou então isso continue como um mistério. Mas eu creio que Ele vai explicar para nós. Ou então, quando chegar lá no céu, esse não vai ser um problema que vai nos preocupar. Talvez a gente não vai, de tanta maravilha, de tantas coisas boas que há lá, tantas maravilhas que há lá, a gente nem vai ter tempo para colocar nossas perguntas. Mas Deus, Ele quer de nós a oração. Quando a igreja ora, a mensagem do Evangelho chega aos povos não alcançados. Às vezes, irmãos, há países que a pregação do Evangelho é proibido. O missionário não pode entrar lá, mas a oração, ele não é impedido. Ninguém pode impedir das nossas orações chegar nesses países onde há proibição do Evangelho. Ninguém pode reter as nossas orações. Ninguém. Então a igreja, se coloque de joelho, ore. Ore pelos missionários. Ore pelos seus missionários que vocês enviaram. Intensifique as vossas reuniões de oração. Intensifiquemos as nossas reuniões de oração. O que nós vemos é uma tristeza. As reuniões de oração são 2 pessoas, 3 pessoas. Talvez esse não seja o seu problema da sua igreja, mas posso dizer que 90% das igrejas ao redor do mundo, nos cultos de orações, só vão 5 pessoas, 7 pessoas. Um número reduzido. Por quê? O que será? Porque nós não vemos a importância da oração. Mas você pode dizer, olha, eu estou trabalhando, eu chego 15 minutos, 15 minutos que o culto começou. Chegue lá, vá lá, 15 minutos. Ore esse tempo que falta. Ore esse tempo que falta. Pessoas que vão dizer, talvez, quando começa a reunião de oração, eu vou trabalhar. Vá lá na igreja. Começou, chegou a hora, sai. Vai trabalhar. Ou então, ore onde você está na igreja, ou então no trabalho, a favor dos missionários. Irmãos, o diabo, ele não se preocupa com trabalhos feitos sem oração. O diabo, ele não se preocupa com os estudos feitos sem oração. Ele não se preocupa com a nossa rotina monótona sem oração. Mas ele teme quando nós oramos. Ele tem medo quando nós oramos. Então, queridos irmãos, oremos. Oremos. Oremos para que o Evangelho chegue aos lugares que nem imaginamos. Para que Deus
Nesse momento, irmãos, tem pessoas, tem crentes sendo maltratados, sendo mortos por causa do Evangelho. E nós precisamos intensificar as nossas orações para que Deus, Ele, supra ao livramento para eles, para os nossos irmãos. Para que Deus cuide de cada crente que está nas situações difíceis. E Paulo reconheceu isso. Reconheceu o poder que há na oração. Reconheceu o que Deus faz quando a igreja ora. Por isso que ele disse, olha, através das vossas orações, eu sei que um dia eu ficarei livre dessas prisões. Ele tinha essa convicção. Ore, ore. Versículo 20 diz o seguinte, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Quando eu leio esse versículo, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado, sabe por quê? Paulo estava decidido. Ele disse, segundo a minha intensa expectação e esperança, ele disse que, olha, em nada serei envergonhado. Em nada serei envergonhado. Ele diz que Cristo será conhecido, seja pela morte ou pela vida. Sabe o que isso significa? Paulo estava ciente, olha, se eu não sair daqui, Cristo vai ser conhecido. E se eu sair daqui, vivo, Cristo será conhecido. Então, como em alguma ocasião eu disse, eu não sei o que é bom para mim, se é morar com o Senhor Jesus nos lugares celestiais, ou então ficar aqui por enquanto para vos ajudar na vossa fé. E aqui ele diz, olha, ou morto ou vivo, eu farei a mesma coisa. Estando preso, ele pregaria o Evangelho. E Cristo seria conhecido. E vivo, não mudaria nada. Então, Paulo era aquela pessoa que não importava onde ele estivesse. O objetivo era o mesmo. Não havia mudança de plano, de objetivo de vida. Era a pregação do Evangelho. Seja pela vida ou pela morte. Até onde nós podemos pregar o Evangelho, queridos? Até onde estamos capazes de pregar o Evangelho? Quando tudo vai bem na vida, quando o sustento entra na conta e quando a igreja para de enviar. E quando a igreja diz, olha, querido irmão, queremos anunciar que nós não vamos apoiar mais. E aí? Voltamos? Desistimos? Não, queridos. Avancemos. Avancemos. Porque Paulo ele disse que, olha, ele aprendeu a ter fartura e ele aprendeu também a passar necessidades. Mas em tudo isso ele disse que posso fazer tudo em Cristo. O que ele quis dizer é o seguinte, olha, com Deus eu passo todas as situações. Então, queridos irmãos, que essa seja a nossa determinação. Que essa seja o nosso anseio. O versículo 21 diz o seguinte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A morte é o salário do que eu fiz. Eu ganho para mim. Eu ganho para mim. Paulo ele estava convicto de que após a morte eu vou para aquele que me comissionou. Ou se estiver vivo, vou trabalhar para aquele que me comissionou. Então, por isso ele disse, viver é Cristo. Enquanto eu estiver em vida, Cristo era o motivo, a razão da vida dele. E se morrer, o lucro. É o lucro. Ah, meus irmãos, que Deus nos ajude. Deus nos fortaleça. E que Deus, na sua soberania, nos ajude na obra que nós temos. Nós vamos parar por aqui. Que Deus tenha coragem. Se você está desanimado, por favor, siga naquilo que Deus te chamou.
Se você não sabe para o que Deus te chamou, chegue mais perto, escute. Se você está num momento difícil, reconheça, como Paulo disse, os sofrimentos contribuíram para o avanço do Evangelho. Deus abençoe.